Propósitos. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz assim: E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu quero repetir mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus abençoe a tua palavra em nome de Jesus, que vidas possam ser alcançadas, possam ser modificadas, que rumos, que destinos possam ser transformados nessa noite. É o que nós como igreja do Senhor acreditamos, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. E você que está aí acompanhando, interaja no culto. Sabe quando você receber uma palavra que chega com você, quando você receber uma palavra, sabe que a tua história está sendo modificada ali, reaja a isso, faça alguma coisa. Deus tem coisas grandes a fazer nessa noite. Sabe, esse texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 3, verso de número 20, aonde João, o discípulo amado, ele está preso na ilha de Patmos, uma ilha que era literalmente considerada um presídio hoje de fortaleza máxima. Esses presidiários de alta periculosidade, sabe, alto teor de perigo, eles eram literalmente colocados em ilhas, com o propósito deles não saírem dali. Então, o cara fez tudo de errado, ele tem um alto teor de perigo, ok, vamos mandar ele para Patmos. Patmos é literalmente como se fosse um presídio literal. E o apóstolo amado, o apóstolo João, ele foi enviado para essa ilha de Patmos. Sabe, ninguém queria ou ninguém gostaria de estar ali, mas o texto vai dizer que na ilha de Patmos ele teve visões da parte de Deus. Sabe o que eu entendo? É possível no meio dessa crise, é possível no meio dessa adversidade ter visões de Deus. Para falar a verdade, todos os homens de Deus e mulheres de Deus tiveram visões no período da tormenta. Tu se lembra, Estevão estava sendo apedrejado, e de repente ele, no momento do apedrejamento, ele olha para os céus e diz: estou vendo o Filho de Deus assentado à destra do Pai. Sabe o que o profeta Isaías vai dizer? No ano da morte do rei Uzias, com meu primo, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Você consegue entender que na Bíblia, todas as vezes que existe um período complexo, existe um período de adversidade, Deus abre portas e abre caminhos. Sabe o que João está dizendo? Ele teve uma visão. E qual é a visão que ele teve? O Senhor batendo a porta. E o Senhor dizendo: eu estou batendo a porta. Se alguém do outro lado abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Sabe, esse paradigma, esse paradoxo de abrir a porta se lembra da casa. O que Jesus está dizendo aqui em João, no livro de Apocalipse, é justamente isso: eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, ele está dizendo: eu estou do lado de fora, mas eu quero entrar. Uau! Você consegue receber essa palavra de início? Ele está do lado de fora, mas ele já declarou o desejo dele. O desejo dele não é permanecer do lado de fora. Ei, querido, o desejo dele é permanecer do lado de dentro. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o desejo dele é entrar dentro da sua casa? A prova disso é que o texto vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Sabe, ele poderia bater a porta e dizer assim: ninguém atendeu, eu vou embora. Não, o Senhor está insistindo em bater a porta, porque se alguém abrir, ele vai entrar e ele também vai cear.
Agora, olhando para a Bíblia, a gente consegue descobrir algumas casas que o Senhor entrou. E a primeira delas se encontra em Lucas, capítulo 4, verso 38, que vai dizer: a casa de Pedro, Pedrão, discípulo, diz assim: levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. Uau! Ele entrou na casa de Pedro, e a sogra estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se a mão sobre ela, repreendeu a febre, e todos ficaram maravilhados. Ei, querido, Jesus ainda cura a sogra. Receba essa palavra aí. Sabe o que eu aprendo aqui na primeira casa que eu quero trazer, que Jesus entrou? O texto vai dizer que ele entra na casa do discípulo, ele entra na casa de Pedro. Sabe qual é o tema da mensagem? São 7 casas e 8 propósitos. O primeiro propósito da primeira casa era trazer cura. E eu quero liberar sobre vocês, sobre a sua casa. A primeira chave, ou a primeira revelação, ou o primeiro caminho para você pegar nessa noite é que Jesus vai entrar na sua casa trazendo cura. Cura para os seus filhos, cura para a sua família, cura para a sua vida social, sua vida profissional, cura para a sede das suas emoções. Se tem uma coisa que ele é bom em fazer, é curar. A primeira casa que ele entra é a casa de Pedro. Se Pedro não tem um relacionamento bom com a sogra, Pedro poderia dizer: Jesus, o Senhor vai fazer o que aqui dentro? Não, eu vou curar a tua sogra. Não, pode ir embora, não cura não. Mas sabe, literalmente havia ali uma unidade da igreja, havia ali uma unidade da família. E quando Jesus chegou, ele impôs as mãos sobre a sogra de Pedro. Agora, gente, sabe o que eu acho mais lindo? É que a sogra de Pedro não estava com câncer, não estava com Covid-19, não estava com malária, não estava com AIDS, não estava com câncer em estado terminal. A sogra de Pedro estava com febre. Sabe o que é isso? Febre, todo mundo dá. Só que no meio da febre, a gente geralmente não ora. A gente fala assim: estou com febre. Aí você coloca o termômetro e está lá 37,7. Você já está febril. Daqui a pouco 37,9, 38, 38,5. Você já descobriu que você está com febre. Aí você vai tomar um remédio. Porque geralmente nós, ou vocês, ou todos nós, a gente costuma orar quando o negócio pega mesmo. Ou seja, o negócio pegou, está ruim. Se eu não quero ir para o hospital não, vou orar. Sabe o que Jesus está dizendo? Coisas mínimas eu também faço. Uau! Você tem fé para um câncer? O câncer e a febre para mim é a mesma coisa. Febre para mim é a mesma coisa. Sabe o que ele está dizendo? Que nessa noite ele vai entrar na sua casa realizando coisas pequenas que você acha que ele não poderia resolver, mas ele vai resolver. O primeiro discernimento que eu entendo aqui é que a primeira casa que ele entrou foi a casa de Pedro, e ele trouxe cura. A segunda casa que ele entrou, a casa de Levi, que está em Lucas capítulo 5, verso 29, que nada mais é do que Mateus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas que estavam sentadas à mesa comendo com ele. Você se lembra disso? Jesus, ele passa e ele vê ali Levi cobrando impostos, e de repente ele olha para aquele moço e diz: ei, segue-me. E aquele garoto então levantou-se e começou a seguir Jesus. Só que de repente, no meio do seguir, ele vai para a casa dele e ele faz um grande banquete, e ele chama Jesus para poder estar com ele. E agora sabe o que eu entendo? Que diz o texto que dentro dessa casa estava cheio de publicanos também que cobravam. Sabe o que eu entendo nisso aqui? É que o Levi foi salvo, mas ele também quer que outros sejam salvos.
Ele poderia dizer: não, agora a minha casa é cristã, ninguém mais do mundo vai entrar na minha casa. Sabe o que Levi faz? Ele coloca uma torta de bacalhau, conjectura minha, ele coloca ali um pavê de morango, coloca ali uns negócios bacana, vai colocando, e daqui a pouco Jesus pode se alimentar. Só que de repente o texto vai dizer que a mesa e a casa estava cheia de publicanos. Uou, sabe o que eu entendo? Eu fiz muitos anos capoeira na minha vida, muitos anos, e já teve pessoas no decorrer da minha história que eu ganhei para Jesus da capoeira. No começo da minha conversão, o que eu mais, jogava capoeira, eu gostava muito disso. Foi muito difícil para mim poder parar com isso, largar. Eu me lembro que uma vez nessa igreja mesmo, eu já estava na igreja, e aí eu estava todo arrumadinho, social, tudo bonitinho, e tinha uma roda de capoeira na Praça de São Cristóvão. E aí eu fui levar, acho que a Ana em casa, alguma coisa assim, e de repente na volta tá lá: Paranauê, Paranauê, Paraná. Eu falei: Paranauê, Paraná, e o negócio cantando lá, e eu arrumadinho com a Bíblia na mão, todo bonitinho. Meu irmão, eu não aguentei. Eu botei a Bíblia do lado, comecei a rodar, pular no meio, e aí os irmãos passaram. Eu falei assim: ia pra lá o irmãozinho da igreja lá, sabe? Mas eu já ganhei pessoas da onde eu vim. Você consegue entender aonde eu quero chegar? Uou. Sabe, o Levi, ele poderia dizer: não, o banquete é somente para Jesus. Mas ele está dizendo: ei rapaziada, você que fuma, você que cheira, pode vir, porque hoje Jesus vai na minha casa e eu quero que eles encontrem vocês também. Se o aprendizado da primeira casa é que na casa de Pedro ele traz curas pequenas, na casa de Levi abre o coração e diz: gente, ele é tão bom que eu também quero que vocês conheçam ele. Primeira casa, segunda casa de Levi, a terceira casa, a casa de Simão. Lucas capítulo 7, verso 37, vai dizer: assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, ó Jesus de novo, na casa e na mesa do fariseu, certa mulher da cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Agora vamos lá. Agora o Simão aqui, ele é um fariseu. O fariseu, ele é um doutor da lei. Sabe o que ele faz? Ele vai fazer um banquete e ele quer Jesus na casa dele. Sabe, Jesus, Jesus ele é o máximo, cara. Sabe quando você olha para alguém e fala assim: poxa, tem gente que queria DJ Alok na casa dele, tem gente que queria o Neymar na casa dele almoçando, tem gente que queria o Silvio Santos na casa dele almoçando, mas tem gente que queria Jesus sentado à mesa ainda para poder almoçar. O texto vai dizer que este homem, por nome de Simão, um fariseu, ele dá um banquete e ele convida Jesus. Só que existe alguns costumes aqui na época, ou seja, se você morasse na cultura do Oriente Médio, na cultura judaica, você, ao entrar na casa de alguém, você tem água para limpar os pés, água para limpar as mãos, e você tem que ter um unguento para poder passar sobre a visita. Por quê? Porque antigamente ninguém chegava de Amarok na casa de ninguém, ninguém chegava de Corolla, ninguém chegava de Fusion, chegava de burrico, jirico velho, camelo, burro, jumento. E esses que chegavam assim eram ricos, porque a maioria andava a pé. Então imagina, sair daqui para Araruama para participar de um almoço. Imagina o pé do sujeito, imagina a mão do sujeito, imagina como que estava o cheiro do sujeito mediante ao suor. Então era obrigação chegar na casa de alguém. A visita que está chegando tem que ser recepcionada com unguento e tem que limpar os pés e limpar as mãos. O texto vai dizer que Jesus sentou à mesa e não teve perfume, não teve água nos pés e não teve água nas mãos. Mas o texto vai dizer, enquanto Jesus estava sentado na mesa, e você sabe que a mesa
do Oriente Médio, a cultura judaica, não é essa mesa bonita, igual você tem sua casa aí, sabe, com vidro, a cadeira não é cadeira, é poltrona. Não, a mesa do Oriente Médio, da cultura judaica, ninguém senta em assento, o assento é o chão, porque a mesa é de no máximo 50 centímetros, ou seja, todo mundo se alimenta ao chão. Agora Jesus está suado da viagem, com os pés sujos e com as mãos sujas. Só que quem visitou não fez o que deveria ter sido feito. Só que o texto vai dizer que de repente, no meio daquela multidão, a casa superlotada, o astro da época está dentro daquela casa, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que ressuscita os mortos, aquele que faz maravilhas, está na casa do fariseu. Imagina a notícia correndo, meu irmão, era a janela aberta, tudo aberto, as pessoas tentando entrar, mas o texto vai dizer que Jesus está sentado à mesa. De repente vem uma mulher pecadora. O adjetivo dela é esse, é isso que aplica a ela, é uma mulher pecadora. O que ela faz? Peca. O texto vai dizer que ela vem por trás dos pés e agarra os pés, começa a chorar, e a lágrima dela limpa os pés de Jesus. A lágrima dela vai limpando os pés, e de repente ela pega o perfume e quebra o perfume e passa o perfume nos pés de Jesus. E de repente a coisa mais linda, você sabe que essas mulheres, elas honram muito a questão da cultura do cabelo grande, e ela não pode estar com cabelo solto. Você nunca vai ver uma mulher judia de cabelo solto, a não ser em casa. Na cultura do Oriente Médio, casa de visita, que não seja a casa dela, ou na rua, coque. As irmãs sabem o que é isso, né? Coque. Agora ela está numa casa que não é dela, e ela não pode soltar o cabelo. Agora imagina, 60 centímetros de cabelo no mínimo. Aquela mulher solta aquele cabelo, agarra, e ninguém está vendo o que ela está fazendo. Só que o texto vai dizer que de repente os fariseus olharam e falaram: meu Deus, ele aceita uma pecadora limpar os pés dele. E o texto vai dizer que Simão, o dono da casa, pensa consigo: quem é esse que permite uma pecadora limpar os pés? Só que quando Simão pensa, Jesus: Simão, come on baby, olhe para cá. Olhe para cá. Existe um senhor, um patrão e 2 empregados. Um patrão e 2 empregados. Um empregado deve 5.000 e o outro deve R$50. E o patrão perdoou as 2 dívidas. Aquele que deve 5.000 está perdoado, e aquele que deve R$50 também está perdoado. A quem o patrão ama mais? Uau, responde, Simão. Aí Simão olhou e disse: peraí, R$50 e 5.000? Uau, lógico que o patrão ama muito mais a esse que deve a 5.000. Ok, você acertou. Ela pecou mais. O perdão maior é para ela, Simão. Você precisa entender, cara, que quanto mais pecado essa mulher tem, mais a graça alcançou ela. Enquanto todo mundo julgava ela, Jesus faz questão de levantar da mesa, mostrar ela publicamente e dizer: filha, vai em paz, perdoados estão os seus pecados, e querida, a tua fé te salvou. Sabe o que eu aprendo na primeira casa? É que Jesus curou a sogra de Pedro. Na segunda casa, que Levi abriu a casa dele para os amigos também comerem com Jesus. Eu aprendo na casa de Simão que nem sempre ter Jesus em casa é sinônimo de receber a Ele como deveria receber. Não adianta pegar a Bíblia e deixar aberta no Salmo 21, Salmo 23. Não adianta botar somente louvores se você não for um verdadeiro louvor.
Não adianta simplesmente pegar uma mensagem no YouTube e colocar lá se você não for a mensagem. Sabe o que eu consigo aprender aqui? É que a proposta da terceira casa, aquela mulher mostrou o que é uma adoração verdadeira aos pés de Jesus. A quarta casa, casa de Jairo, ou Jair, em português, Lucas 8:41. E eis que aproximou-se de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Uau! São 7 casas que Jesus foi e 8 propósitos. Entenda isso. São 7 casas e 8 propósitos. A quarta casa que ele foi na casa de Jairo. Você se lembra disso? Jairo era como se fosse um pastor presidente local. É exatamente isso. A Bíblia vai dizer que Jairo era chefe da sinagoga. O chefe aqui era como se fosse literalmente o pastor presidente. Ele está com uma filha doente em casa e ele não sabe o que fazer. Há uma adversidade, há uma tormenta, há uma crise de gestão da sua saúde, da sua querida pequena, e ele não sabe como resolver. O que fazer quando não se tem o que fazer? Diz o texto então que Jairo abre a porta da sua casa como quem diz: já fiz tudo o que eu poderia fazer, já orei, já fiz todo o recurso, já chamei médico, já levei na Clinep, já levei para tudo quanto é jeito e não resolveu. Mas quem sabe Jesus vem na minha casa hoje. Diz o texto então que ele abre a porta e vai até Jesus e fala: Senhor, eu estou com uma filha doente em casa, por favor, vai na minha casa. Sabe qual é a palavra de Jesus? Eu vou. Porque o interesse dele sempre é ir numa casa que ele é convidado. Eu vou repetir isso aqui. Sabe, você está num local onde você não é convidado, é terrível. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é isso: eu não vou em lugares que eu não me sinto bem. Eu não vou em lugares que eu não posso ser quem eu sou. Eu não sento em mesas que eu não consigo falar aquilo que de fato eu sinto e é verdade. A pior coisa que existe é você estar num lugar que você não é você de verdade. A pior coisa que existe é você estar num local que você não consegue ser você, com as suas brincadeiras, com o seu jeito de ser. As pessoas ficam olhando você. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é não ir em lugares que eu não posso ser quem eu sou. O texto vai dizer que então Jairo, ele abriu a porta e chamou Jesus. Sabe o que Jesus disse? Eu vou. Mas sabe qual foi a palavra? A minha filha está doente. E no decorrer do caminho, Jesus indo à casa dela, diz o texto que a menina veio a morrer. Eu acho interessante isso, porque enquanto Jesus está indo à casa de Jairo, diz o texto que a filha de Jairo tem 12 anos de idade, e quando Jesus está indo até a casa dele, uma menina também, uma mulher já que estava 12 anos com fluxo, toca em Jesus. E Jesus parou e liberou a cura sobre ela. Só que agora o mais interessante é que Jesus já terminaram o percurso e Jesus vai entrar na casa de Jairo. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele tocou na menina e disse: Talita cumi, que no original quer dizer: menina, a ti eu te digo, levanta-te. Ou seja, e a menina levantou e começou a falar. Preste atenção, porque aqui tem 2 milagres. O primeiro milagre é a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus. E o segundo milagre é Jesus que tocou na filha de Jairo. Então vamos lá, raciocina comigo aqui. Qual é o certo para receber o milagre? É tocar em Jesus ou Jesus tocar na gente? Porque deve ter aqui alguma coisa que seja o certo para receber o milagre. A mulher do fluxo, diz o texto, ela veio por trás, aqui ó, veio por trás e tocou. Jesus parou e disse: ei, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Só que a filha de Jairo, não foi ela que tocou. Jesus tocou nela e disse: Talita cumi, a ti eu te digo, levanta. Então aqui a gente tem 2 milagres, mas qual é a base certa para receber o milagre? O primeiro ou o segundo? Qual é a base certa? É ela tocar ou ele que toca?
Isso ficou muito claro para mim na minha caminhada cristã. A primeira menina, ela está viva, ela pode tocar. Então, para quem pode tocar, receba milagre. A mulher, a filha de Jairo, estava morta, não podia tocar, então foi ele que tocou. Nessa noite existe duas pessoas aqui, duas classes de pessoas. Aquelas que podem tocar em Jesus, podem tocar e receberão milagre. Mas aquelas que não têm força mais para tocar, aquelas que já estão pensando em desistir, pensando em parar, fica tranquilo. Se você não pode tocar, Ele vai tocar em você e você também vai receber o milagre. Você consegue receber isso nessa noite em nome de Jesus. A quinta casa, casa de Marta e Maria. Essa aqui é maravilhosa. Lucas 10, verso 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés ouvindo o que ele falava. A quinta casa que Jesus entrou, a casa de Marta e Maria. E você conhece a história. O texto vai dizer que quando Jesus chegou nessa casa, Maria sentou-se aos pés e Marta foi limpar a casa. Maria senta aos pés como quem diz: falta de educação é chegar a visita em casa e você continuar limpando a louça, por melhor que seja a sua amiga. Eu sei que você pode até querer adiantar as coisas, mas não é ético. Para, faz um cafezinho, dá uma atenção, depois você termina. Sabe, alguém chega na sua casa e você vai lá: ah, peraí, vou terminar de fazer isso aqui. Peraí, irmão, a visita chegou. Por maior que seja o grau de intimidade, você continuar os seus afazeres é complexo. Ainda mais para quem chegou. Quem chegou não foi uma amiga do colégio de muito tempo. Quem chegou foi Jesus. E o texto vai dizer que Marta começa a ficar envolvida com as coisas da casa, limpando a casa, enquanto Maria disse: não, eu vou para os pés, eu quero um relacionamento profundo com Ele, eu quero mais dele, eu quero me aproximar dele. Ei, querido, quem é você nessa quarentena? Se Jesus chegar na sua casa, você está mais preocupado com as coisas que tem que fazer em casa, ou você ainda tem, oh aleluia, tempo para parar e ouvir o que Jesus tem para você? A quinta casa, Jesus ensina e Maria aprende aos pés. Estamos encerrando. A sexta casa, Lucas 19, verso 15, casa de Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Eu vou resumir aqui porque você conhece esse texto. Zaqueu, um pigmeuzinho, sei lá, um tipo anãozinho da Xuxa, mestre dos magos, pequenininho, talvez 1,40 m, 1,50 m, descendente de anão, não sei. O texto vai dizer que ele era de baixa estatura, ele não conseguia ver Jesus no meio da multidão. Então ele teve uma ideia. Qual é a ideia que ele teve? Literalmente subir numa árvore e esperar Jesus passar. O texto vai dizer que quando Jesus está passando, este homem de pequena estatura, então subiu na árvore. A intenção dele era ver Jesus. Ele não queria nada mais do que ver, sabe? Ele não queria outra coisa a não ser ver Jesus. Ele não queria outra coisa a não ser ver Jesus, ver a presença de Jesus, ver Jesus passar, sabe? Ele não queria que Jesus fosse na casa dele, ele só queria ver Jesus. Sabe qual o presente que ele ganhou? Em somente querer ver Jesus? Até porque tocar em Jesus não dava, porque ele estava em cima de uma árvore. Então ele já sabia: tocar eu não vou tocar, mas o meu desejo é ver. Eu só quero ver Ele. Eu só quero ver como que Ele é. Eu só quero ver como que é a face dele. Eu só quero ver a altura dele. Eu só quero ver como é que Ele anda. E diz o texto que Zaqueu subiu num pé de árvore. Quando Jesus passou, Jesus olhou para cima e disse: mano, uma linguagem minha, versão minha:
desce daí. E aí Zaqueu olhou e disse: mas por quê? Porque hoje eu quero estar na tua casa. Agora imagina Zaqueu descendo desesperado, dizendo: tá louco, cara, ele vai ir na minha casa. O problema não é esse, é que Zaqueu tem a dona Zaqueia, que está dentro de casa. Sabe qual é o problema agora? Como é que arruma essa casa em cima da hora? Você quer matar uma mulher? É o marido chegar em casa com visita e não avisar ela. Você quer matar uma dona de casa? Chega com uma visita, fala assim: ó, fulano está entrando aí. Agora imagina a dona Zaqueia: meu Deus, eu não limpei o chão ainda não. Meu Deus, eu não... a mesa eu não arrumei. Eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome. Eu não trouxe nada para a mesa. Dona Zaqueia dizendo: meu Deus do céu, a casa está assim. Aí Jesus: ei, dona Zaqueia, não é sobre o como está a sua casa, é como eu vou deixar. A minha presença, quando chega, ela alcança a tua cozinha, alcança a tua copa, alcança a tua despensa. E que em nome de Jesus, ainda esse ano, algum movimento de Deus vai acontecer na sua casa. A crise econômica pode ter parado o Brasil, mas o céu ainda está em movimento, e a tua casa é alvo do milagre de Deus. Sabe o que eu entendo? É que no meio dessa crise vai ter gesso, vai ter janela de vidro, vai ter pintura nova, vai ter móveis, alguma coisa vai ser gerada. Agora eu fico tentando imaginar a dona Zaqueia chegar em casa, e Zaqueu chegou e falou assim: ó, cheguei, e tem alguém comigo aí. Quem é? Jesus. Espera aí, o Jesus que está ressuscitando? Mas como que você conseguiu trazer ele? Não foi eu, foi ele que disse que hoje não fui eu, foi ele que disse que hoje ele vai entrar na minha casa. Eu tenho uma palavra: não é amanhã, é hoje. Não é daqui a 3 anos, é hoje. Sabe, os seus filhos receberão palavras hoje de você, proféticas, ainda que eles não consigam entender, a palavra está sendo liberada hoje, e os resultados irão dentro de um tempo oportuno. Sexta casa, agora a penúltima casa. Lucas capítulo 7, verso 29, a casa dos discípulos de Emaús. Cara, essa aqui é o que eu acho mais linda de todas, é uma das mais lindas, presta atenção. Jesus morreu, já é o 3º dia, e o texto vai dizer em Lucas capítulo 7, verso 29, que 2 discípulos, chamados discípulos de Emaús, estão caminhando, conversando sobre a morte de Jesus. De repente, sabe quem aparece? Ele aparece, e ele começa a andar no meio dos discípulos. Aqueles 2 discípulos olharam e ficaram: ei, quem que esse cara está andando atrás da gente? E os discípulos iam para o lado e Jesus ia para o outro lado. Os discípulos iam para o outro lado e Jesus ia para o outro lado. Eles começaram. E aí Jesus olhou para eles e falou: ei, vocês estão conversando sobre o quê? Cara, isso é muito louco. Vocês estão conversando sobre o quê? Aí o texto vai dizer que os discípulos de Emaús falaram: a gente está conversando sobre Jesus, o Nazareno que morreu. Você não ouviu falar, você não conhece. Aí Jesus fala assim: Jesus que morreu? Tá, e aí, qual é a história dele? Rapaz, ele morreu, e ao 3º dia falaram que ele ia ressuscitar. Só que as mulheres foram no sepulcro e o corpo dele não está lá. A gente não sabe se ele ressuscitou ou se roubaram o corpo dele. Eu posso imaginar Jesus por dentro olhando com eles. Aí chega uma bifurcação. É exatamente isso que diz a Bíblia. Chega uma bifurcação aonde os discípulos de Emaús iam para a cidade e Jesus ia reto. Aí os discípulos falaram: ei, homem, moço, fica com a gente nessa noite na nossa casa. Já está tarde demais, a gente já chegou na cidade. Aí Jesus olhou e falou assim: ok, vou ficar com vocês na casa de vocês. Os discípulos entraram dentro de casa, prepararam a mesa. Grave isso, prepararam a mesa.
arrumaram tudo. Daqui a pouco Jesus sentou na mesa, só que eles não sabiam que era Jesus, cara, isso é muito louco. Eles não sabiam que era Jesus. Aí quando eles colocam o pão, sabe o que Jesus faz? Jesus pegou o pão e fez isso aqui, ó. Partiu o pão e disse: Pai, a ti eu abençoo. Quando Jesus falou isso, os discípulos: é Ele, é só Ele que faz isso, é só Ele que parte o pão. Quando os discípulos foram olhar para Ele, é isso mesmo, Ele, ó, desapareceu. É tipo fantasma, irmão. Jesus nem abriu a porta, Ele desapareceu. Eu estou na 7ª casa, e agora a casa mais importante de todas, a 8ª casa, que está no livro de... Não está no livro nenhum, é a sua casa. Jesus entrou em 7 casas, e Ele fez um estrago. Trouxe cura para quem precisava, trouxe libertação para quem precisava, trouxe restauração para quem precisava, trouxe paz para quem precisava, ressuscitou para quem precisava, trouxe ânimo para quem precisava. E a minha palavra nessa noite para você é exatamente essa: o que você precisa nessa noite. Sabe, não tem 8ª casa na Bíblia. A 8ª casa geralmente não é alguma que eu poderia pegar. Deus ministrava ao meu coração: ei, Jesus tem acesso à sua casa, Jesus pode entrar na sua casa, e sabe, Ele pode tomar a ordem de comando da sua casa. Na minha casa, na minha sala de jantar, tem um local que eu sento, tem um local da cabeceira ali onde eu sento, mas ninguém senta ali, com raríssimas exceções da Ana e do Davi, quando eu não estou sentado na mesa. Já é costume meu, eu só sento ali. E eu me lembro que antes da quarentena, a gente teve alguma coisa lá em casa. Eu não me lembro se foi algum movimento com jovens, e tinha comida, né? Jovem, comida combina, aquela coisa toda. E de repente alguém olhou para mim e disse: Júlio, eu posso sentar aqui? Aí a pessoa disse assim: você senta onde? Aí eu entendi o que a pessoa está querendo dizer. Eu quero sentar na mesa, mas primeiro eu quero saber aonde você senta, porque dependendo de onde você sentar, eu não posso sentar, porque aquilo ali é o teu lugar. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim: não, rapaz, pode sentar onde você quiser. Aí a pessoa foi lá e sentou em qualquer lugar. Você sabe o que eu fiz? Eu abri a guarda. O problema todo é que tem pessoas nessa live que talvez professam a Jesus, mas Jesus está dizendo: eu não tenho acesso à sua casa, eu não tenho acesso a muitas áreas da sua vida. Sabe, eu não tenho acesso a muitas situações da sua vida. Nessa quarentena não, porque nessa quarentena a gente literalmente não pode receber ninguém, todo mundo isolado, todo mundo em quarentena. Mas a Ana fica muito louca quando a gente recebe visita em casa, e para quem é dona de casa sabe o que eu estou falando. A gente arruma a casa toda. As donas de casa, eu tenho uma em casa, eu sei o que é. A Ana pode deixar a casa um brinco impecável pra gente, porque a gente convive assim, bem, e o negócio está lá arrumadinho. Mas se marcar que vai ter uma visita, aí as coisas mudam, cara. Sabe, aquilo que já está bom passa a ser melhor, é cultural pela visita. Aí a Ana foi lá, passou um pano, porque vai ter visita. Eu não aguentei, eu falei: não, só pano não dá. A Ana foi lá e botou um desinfetante daquele cheiroso, gostoso. Aí eu falei, disse: não, mas mas vai ter visita. Aí foi lá, eu peguei aquela essência e eu botei tanto, meu irmão, queimou até o nariz da visita. A visita, meu Deus, tá um cheiro forte, né? E a pessoa espirrando. E eu falei: meu Deus do céu, você tentou agradar tanto a visita, sabe? Vocês aí em casa fazem isso também. Sabe, a gente pode arrumar a mesa perfeita. E eu conheço muitos aqui nessa live. E eu também gosto de postar ali as fotos ali da mesa, da gente tendo comunhão. Mas sabe, quando a gente está numa festa, a gente posta foto. A gente está tentando dizer que a gente está arrumando para a visita, sim ou não?
A gente está arrumando as coisas de uma melhor forma para que aquela visita possa chegar. Por exemplo, antes da quarentena, tinha um casal que eu e a Ana, a gente estava dizendo, a gente tem que chamar esse casal para almoçar com a gente aqui. A gente já foi almoçar lá, a gente tem que pagar isso. Aí eu e a Ana ficamos sentados na mesa. Tá, mas vai fazer o quê? Olha só. Por que a gente não faz qualquer comida e chama a pessoa? Porque para visita a gente não faz isso. Para visita a gente costuma fazer algo diferente. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Eu entrei em 7 casas e agora eu vou entrar na sua casa. O que é que você vai fazer? Sabe, você tem adoração porque eu quero adoração. Eu quero louvor, eu quero a tua presença. Sabe o que aquela pecadora fez? Ela vai para os pés de Jesus e fala: Jesus, essa casa não é minha, essa casa é do fariseu, mas eu sei como é. Eu vou limpar os teus pés, eu vou enxugar com os meus cabelos, eu vou entregar a minha vida para ti, Jesus. Eu não sei se você consegue entender aonde Deus está direcionando a nossa vida nessa noite, mas Jesus está dizendo: ei querido, eu entrei em 7 casas, com 7 propósitos, e eu vou entrar na sua casa, mas o que é que você tem para oferecer? Uou! Oh Espírito de Deus, sabe, eu estou à porta e bato. Se alguém aí do outro lado abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Sabe, Jesus nunca vai obrigar ninguém a abrir a porta. Abrir a porta é uma decisão muito pessoal. Sabe, você coloca coxa no sofá, cara, para receber visita. Você prepara a tua sala para receber visita. Aí tem gente que fala assim: não, vou dar uma mexida aqui no quarto aqui. Aí a esposa diz: pro quarto para quê? Vai receber visita no quarto? Vai que alguém entra. Vai precisar trocar um bebê, um neném. Aí pronto, a casa inteira é arrumada por causa de uma visita. Agora sabe o que Deus está dizendo? E se eu chegar, o que é que você se movimenta? O que é que você mexe? Ei, você esposa, você marido, eu estou na porta batendo para querer entrar, para querer. Sabe, Deus está dizendo: não adianta somente professar o meu nome, não adianta somente estar com saudade dos cultos presenciais. Eu estou batendo e quero entrar. Agora eis a questão: como que você me recebe? Como é que você recebe a presença de Jesus? Eis que eu estou à porta e bato. Sabe, eu acho lindo isso, porque as 7 casas que eu falei, ele disse: entrei na casa de Simão, entrei na casa de Pedro, entrei na casa de todo mundo. Só que aqui, eis que estou à porta e bato. Agora, qual é a porta que ele está batendo? Não, o artigo é indefinido. Ele não definiu no último livro da Bíblia qual era a porta que ele bate. Sabe quase o quê? Porque ele bate em todas as portas. Sabe o que Jesus está dizendo essa noite? Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, eu vou entrar e eu vou ceiar com você. E se você abrir, eu vou ceiar, eu vou estabelecer para você segredos do reino. Sabe, se você abrir, eu vou estabelecer sobre a sua vida decretos. Se você abrir, eu vou estabelecer sobre a sua vida princípios de onde Deus está colocando alguém na live aí para dizer sobre a sua vida: eu tenho um propósito para você. Me lembro, antes dessa loucura de quarentena aí, a gente fez um almoço lá em casa, alguma coisa assim. Aí daqui a pouco eu estou vendo 3 sucos na mesa diferentes. Eu falei: Beatriz, tem 3 sucos aí, quase que? Não, é porque fulano de tal gosta desse suco aqui, e fulano gosta desse suco aqui, e esse aqui é um suco universal, todo mundo bebe. Aí eu falei: a visita chegou, aí toma um suco diferente. Mas sabe o que é isso? Vocês vão concordar comigo.
Porque é muito ruim você receber uma visita mal, sim ou não? Para uma visita, a gente quer receber bem a visita. Por menor que seja a nossa casa, ou por M situações, chegou uma visita, a gente quer receber bem. Eu posso dizer aqui um monte de casas que eu já comi, que eu já cheguei, né, dessa igreja, que eu fui muito bem recepcionado. Agora, sabe o que Deus está dizendo? É que quando a gente vai receber visita, a gente prepara a casa. Agora, sabe quem não estava preparada para receber visita? Aquela menina que perdeu uma dracma. Lembra? Ela perdeu uma dracma. E sabe o que ela fez para poder achar aquela dracma? A primeira, ela varreu a casa. E a segunda, ela acendeu a luz. Sabe o que isso ensina? É que se chegar uma visita na casa dela, não tem como, porque a casa está suja e a casa está no escuro. Quando ela perdeu, ela disse: como achar? Não tem como, vou varrer a casa. Segundo, preciso acender a luz da casa. Ei, mulher de Deus, você é justamente o alicerce dessa casa. Volte a ser o alicerce que você sempre foi. Volte em nome de Jesus a declarar palavras proféticas sobre a sua casa. Volte a decretar palavras proféticas no seu marido quando ele estiver dormindo. Decrete palavras de vida para os seus filhos. Declare a profissão que ele vai ter. Profetiza quais serão as horas que você almeja. Receba isso aí em nome de Jesus. Você precisa decretar. Sabe o que a Bíblia vai dizer? É que essa menina perdeu a dracma, mas ela não achou de qualquer maneira. Dois princípios para poder achar. A primeira, varreu. E toda dona de casa sabe isso aqui. Quando vai dar aquela faxina geral, você acha até o que você não achou que tinha perdido. Sabe? E se achar dinheiro também não devolve. Sabe, eu me lembro que tinha um prendedor de gravata, eu vou ter que falar aqui, ela vai me matar, mas eu vou ter que falar. Tinha um prendedor, ela tá falando ali, ai Jesus, tinha um prendedor de gravata, rapaz, importado. Eu acho que era a Pierre Cardin, ou Alain Delon, era um negócio importado que eu ganhei. E eu gostava muito dele, e era lindo demais. Rapaz, eu perdi aquele negócio, só que eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Aonde foi que eu perdi? Aí eu estava achando que perdi em alguma igreja. Eu falei, a Priscila Anacleto tá rindo aqui. Falei, perdi em alguma igreja. Falei, poxa, tirando gravata, suado, eu perdi esse prendedor, não vou conseguir mais achar. Passou uma semana, passou 15 dias, passou um mês, 2 meses, e eu falei, uau, perdi. Passou 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio. Falei, perdi o prendedor de gravata. E aí eu também gosto disso. Não sei se você é homem que está na live, você é assim. Pena que eu paro lá em casa e fico assim, rapaz, vou mexer nisso aqui. Aí eu quero mexer o sofá para lá, eu quero botar a poltrona para cá, eu quero virar o troço para cá. E aí a mulher também, quando está animada, é isso aí, vamos puxar para cá, vamos puxar para lá. E aí eu cheguei um dia desse, eu falei, Beatriz, vamos mexer nisso aqui, vamos botar o fogão no quarto, vamos botar a cama no banheiro, vamos arrumar do jeito que a gente quiser. Aí não, né? Aí também não. Tô brincando. E a gente arrumando, tirando daqui, tirando dali. De repente ela, meu filho! O que foi? Olha o que está aqui debaixo do fogão. Falei, o que foi? Seu prendedor de gravata. Eu falei, mas como que esse peste foi parar aí debaixo aí? Falei, nem eu sei. A última vez quem usou foi você chegando da igreja. Falei, imagina onde que eu botei esse troço e aonde que esse troço foi parar debaixo do fogão. Então, sabe o que essa menina está dizendo pra gente? É que a única maneira, o Ministério de Louvor vem para cá, é que a única maneira de você achar a dracma é varrendo a casa e acendendo a luz. Júlio, o que essa palavra tem a ver comigo? São 7 casas que Jesus entrou e em 8 ele fez.
Júlio, por que você está dizendo 7 casas e não 8? Porque a 8ª casa é a sua. Vai depender se você vai deixar Jesus entrar. Porque o texto vai dizer aqui: eis que eu estou à porta e bato. Você consegue entender o que o texto está dizendo? Ele está na porta e bate. Se você deixar ele entrar, ele vai fazer morada. Mas se você não deixar, ele pula para outra casa. Uau! Você consegue receber isso aí, o que Deus está dizendo para a sua vida? Você consegue receber aí o que Deus está falando com você? Eu sei que nessa quarentena ninguém praticamente visita ninguém. Todo mundo está restrito de ir na casa do outro, com raríssimas exceções. Mas tem um que nessa noite eu quero falar. Ele vai bater na sua porta hoje. Ele vai bater na sua porta hoje e vai dizer: se você deixar eu entrar, se você abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou fazer morada, e eu vou cear com você, e você vai cear comigo. Sabe o que eu acho lindo? É que essa palavra está no último livro da Bíblia. É tipo assim, é a última oportunidade que eu dou para a humanidade. Livro de Apocalipse, 66 livros, 27, 1 e 32, sabe? Jesus está dizendo no último livro: eu vou bater na porta. Se você abrir, eu vou cear com você, e você vai cear comigo. Agora sabe, Cássia Aquino, Deus abençoe. Agora sabe o que eu consigo entender aqui? É que tem horas que a gente recebe mais, a gente recebe visitas melhores do que Jesus na nossa casa. Porque Jesus não está interessado no teu pão, não está interessado se o teu feijão é com louro ou é sem louro, se é com caldo quinora ou se é com sazon, não. Jesus não está interessado no tipo de comida física que você pode proporcionar na mesa. Jesus está interessado o quanto de sede que você tem por Ele dentro da sua casa. Foi Ele que disse: provai de mim e vede que eu sou bom. Só pode provar se você comer aquilo ali. Sabe, Jesus está dizendo: se eu entrar na sua casa, será que eu consigo olhar para você e eu consigo ver que você tem sede e fome pela minha presença? Deus abençoe, Cristiane Oliveira. A 8ª casa é a minha casa e eu recebo. Uau! Nadimar, palavra forte, é isso aí. Você pode compartilhar isso aí com o máximo de pessoas que você puder agora, porque o Ministério de Louvor vai cantar uma canção e eu queria que você ouvisse essa letra. Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Eu parti no pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós separamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós perfumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Segura. Que a letra, vamos ensinar para o povo isso aqui. Nós preparamos a casa. Preparamos a casa. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Vai. Nós preparamos a casa. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Segura. Sabe o que Deus está dizendo? Ou nós estamos dizendo nessa noite, é que nós preparamos a casa, perfumamos ela, preparamos a mesa. E o lugar de honra não é mais seu, é de Jesus. Sabe, não existe o melhor lugar do sofá, não existe o melhor lugar na mesa, não existe. Sabe, quando Jesus chega, ele disse: eu tenho o controle é meu. Sabe, a tua casa, a tua família, 7 propósitos em 8 casas. E eu quero profetizar que a 8ª casa, ele disse: eis que estou à porta e bato. Mas sabe, Ana, ele não disse o que ele ia fazer na 8ª casa. Ele não falou o que ele ia fazer. Agora, por que que ele não falou? Porque aquilo que você precisa nem sempre é aquilo que eu preciso. Aquilo que eu preciso nem sempre é aquilo que os meus irmãos aqui atrás precisam. Aí o texto não diz o que ele vai fazer na 8ª casa, mas diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, e aí sim, na mesa, você vai dizer o que você precisa, e eu vou te abençoar. Uou! Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda,
nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Essa noite, talvez você entrou nessa live e talvez você se afastou. Segura a bateria aí, só o violão. Talvez você se afastou, talvez você se desviou por algum motivo, cara, que a gente não tá nem aí, sabe? Isso não vai interferir no teu relacionamento com Jesus. Talvez você se feriu com a religião, talvez a religião te machucou. Talvez você se decepcionou com pessoas e porque você se decepcionou, você decidiu sair da casa de Deus e você decidiu viver a tua vida, sabe? Mas de repente você está vendo essa live aí e de repente Jesus está dizendo para você: eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. Quantos livramentos eu já dei para você, quantas surtadas da vida você já deu, e se não fosse a minha presença em você, sabe, você não conseguiria estar aonde você está, vivo. E talvez você parou nessa live aí por algum motivo, se afastou, se entristeceu, mas sabe qual é a palavra? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, a decisão é pessoal. Note que aqui há uma via dupla. Não é uma via única, é uma via dupla. Jesus disse: eu estou à porta e faço a minha parte. Eu bato. Do outro lado você. Se você abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com você. Estabelecerei você vida, trarei paz sobre você. E se talvez de alguma forma você entrou nessa live afastado ou desviado, faça essa oração comigo. Repita essa oração comigo. Jesus, repita aí: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Me perdoa as